Fala galera do canal Mundo Sociológico, eu me chamo Thiago Paiva, sou professor de Sociologia e hoje vamos trabalhar duas questões que apareceram no Enem, focando a nossa última aula, que foi o conceito de cidadania. Mas antes, não esqueça, inscreva-se e dê o like. Gente, na última aula nós trabalhamos o conceito básico de cidadania. Hoje nós vamos ver como essas questões elas poderão aparecer em prova. Eu peguei uma questão do Enem e aí a gente vai fazer a leitura e aí vai debater um pouco, ok? Vamos lá. A questão falava-se mais ou menos assim. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, ou seja, está falando da Revolução Francesa, não é isso? Precisamente que uma Assembleia Constituinte, a Assembleia Constituinte que ele está falando, foi uma das fases do processo revolucionário francês. Lembra, teve a Convenção, o Diretório. Vamos lá. Produziu e proclamou Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só uma outra observação também eu acho prudente e importante, que essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão causou um certo conflito na sociedade. Porque logo em seguida dessa declaração, as mulheres que participaram do levante francês ficaram tão indignadas que elas queriam que fossem reconhecidas também uma declaração dos direitos da mulher e cidadã. É claro que essas mulheres fizeram toda uma ação, uma mobilização, e aí grande parte delas foram presas e foram taxadas como contra-revolucionárias, ok? É só para você entender como esse espírito de liberdade, como esse espírito, na verdade, de direitos, estava muito forte na França durante o processo revolucionário. Então, vamos lá, continuando. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparado por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Vamos lá para a pergunta agora. Correlacionando a temporalidade histórica, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem uma de suas bases. Alternativa A, modernização da educação escolar. B, atualização da disciplina moral cristã. C, divulgação dos costumes aristocráticos. D, socialização do conhecimento científico. Ou alternativa E, universalização do princípio da igualdade civil. Gente, quando você analisa a alternativa, vamos lá pegar, por exemplo, a alternativa A, modernização da educação escolar. Você não vai marcar essa alternativa porque irão existir erros clássicos no enunciado e até no contexto. Quando ele fala modernização da educação escolar, você lê o texto e você vê alguma situação, alguma ênfase na questão social, por exemplo. Porque a partir do momento que você muda ou transforma a educação, automaticamente você muda também toda uma herança, toda uma transformação social e coletiva. Então, essa alternativa ela está fora do contexto. Você pode, na verdade, perceber que ela está errada por dois mecanismos. A primeira, você não encontra no texto isso, essa ideia de transformação social e coletiva envolvendo educação. E uma outra ideia também que você não pode ignorar é resgatando, a formação da cidadania na Europa. Alguns teóricos afirmam que o primeiro grito e o primeiro grande direito que a Europa tenta consagrar vai ser o direito que se viu na busca, na defesa da liberdade individual. E quando você fala de educação, seria o direito social. Então você anula a alternativa para essas duas análises. Não aparece no texto. E segundo os teóricos, a consagração da cidadania na Europa foi primeiro civil, depois política e social. Ok? Alternativa B, atualização da disciplina moral cristã também não pode ser, né, gente? Porque se você fala de iluminismo, o iluminismo ele defende o cientificismo. E esse cientificismo ele é totalmente contrário a essa questão moral cristã. Por isso que está fora. Divulgação de costumes aristocráticos, a alternativa C também está fora. Porque, claro, ocorre uma divulgação, ocorre toda uma defesa, mas não dos costumes aristocráticos, até porque o iluminismo ele foi, na verdade, um movimento que consagra as revoluções burguesas. Então, se a alternativa colocasse o contraponto aos costumes aristocráticos, a crítica aos costumes aristocráticos, sim, mas não ocorreu essa divulgação. Muito pelo contrário, seria a negação desses costumes. Okay?
Socialização do conhecimento científico, aí, gente, nós temos que tomar cuidado, porque a alternativa D, ela querendo ou não, quando você faz uma leitura muito rápida, ela pode causar danos quando você for responder. Não podemos marcar a alternativa C justamente por causa da nomenclatura socialização do conhecimento científico. Não existe uma socialização, porque quando você fala de socialização, você fala como um todo. Então, na verdade, se o elaborador coloca predomínio do conhecimento científico, consolidação do conhecimento científico, defesa do conhecimento científico, aí sim a alternativa D estaria correta. O texto, né, e o contexto, ela iria nesse sentido. Porque quando você coloca socializar seria justamente a ideia de um todo. E até hoje, quando você analisa a sociedade do século XXI, não existe essa plena socialização do conhecimento científico, porque há grupos sociais que ainda irão defender outras formas de pensar que estão muito diferente da ideia do cientificismo, que é a defesa do iluminismo, ok? Então, o que anula a alternativa D é a nomenclatura socializar. O conhecimento científico, é claro que existiu no iluminismo, mas não socializou nesse contexto. Portanto, a única alternativa correta vai ser a alternativa E. Universalização do princípio da igualdade civil. É a consagração das liberdades individuais. Ok, gente? Bom, para finalizar, uma outra questão que também apareceu no Enem, gente, aí uma imagem, uma charge, onde você vai ver um diálogo, né? Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora lê aquele pedaço bonito que fala comida, saúde, etc. Gente, o enunciado da questão é bem claro. A discussão levantada na charge publicada logo após a promulgação da Constituição de 88 faz referência ao seguinte conjunto de direitos. Galera, existe uma nomenclatura que você não pode ignorar nessa charge. Qual seria a nomenclatura? A ideia de todos. Se eu vou proteger todo o povo brasileiro, se eu irei consolidar uma conquista ao povo brasileiro, portanto, sem medo de errar, a partir do momento que há uma conquista a todo um coletivo, é o direito social. Então, você lendo de uma forma muito rápida, percebe que o direito que está sendo estabelecido é o social, é o coletivo. Então, você elimina logo a alternativa A alternativa C e a alternativa E. Então, você fica em dúvida em duas alternativas, B e D. Porque B fala de social e D coletivo. Agora, por que não pode ser alternativa D? Porque ele fala coletivo, vírgula, como direito à organização sindical, participação partidária e a expressão religiosa. Gente, participação partidária e expressão religiosa não serão direitos sociais ou coletivos. É o direito político, a participação partidária e a expressão religiosa é o direito civil. Portanto, só fica como alternativa correta a alternativa B, sociais, como direito à educação, trabalho, a proteção e maternidade e a infância. Gente, muito cuidado, seja com imagens, com letras de música, mas você tem essas nomenclaturas que irão direcionar. Logo no início falou todo brasileiro com o tempo coletivo, com o tempo de direito social. Valeu, galera, um grande abraço.